O conhecimento, o saber, né, ele está inteiramente vinculado à relação sujeito-objeto. Amor, ódio e conhecimento são interpenetrados. E não há como separar amor, ódio e conhecimento. Se você separa, você tem uma perversão do sistema de compreensão. Assim, por exemplo, a histérica quer que o desejo do objeto, ou seja, da outra pessoa, esteja aprisionado por ela mesma, seja seduzida, ela quer o desejo do outro. Tá? Nessa perspectiva que eu estou falando. Quer dizer, o obsessivo quer o controle desse desejo. E o perverso quer a anulação desse desejo. Ou seja, é preciso anular segundo o perverso. E aí eu acho que o perverso se aproxima do capitalista. O perverso é o mestre. O perverso quer anular o desejo do outro. Quer dizer, o desejo do outro não deve prevalecer. E aí nós temos uma relação de poder. Dentro de uma situação analítica, há uma relação de poder. Ou seja, o poder está ali presente. E ele deve ser resolvido, ele deve ser superado por uma postura na qual o vínculo transferencial entre analisando e analista não seja subestimado, mas colocado na devida posição. Ou seja, quando esse vínculo é um vínculo de conhecimento absoluto, eu estou exatamente no lugar do mestre. Se eu me coloco numa posição que não é aquela de conhecimento absoluto, na linguagem lacaniana seria o suposto saber, quer dizer, eu então passo a ter uma postura que não é a do poder. E aí tem a questão de que todo poder é poder político. Não há poder que não seja político. Todo poder envolve política. E a psicanálise, tanto no nível institucional quanto no nível da prática do consultório, ela é também política. Política nessa visão, nessa perspectiva. E essa questão política estaria aí implicada. Ou seja, o poder com o qual nós convivemos é o poder do capital, é o poder do mercado. Esse poder é político em todos os níveis, seja dentro do consultório, seja na dimensão das organizações psicanalíticas, em qualquer lugar esse poder está presente. E esse poder é violência. E esse poder é o poder da violência simbólica. A violência simbólica que se dissemina por toda parte, dentro do que esse sistema de mercado estimula. Eu queria que você comentasse isso. As minhas digressões teóricas foi para colocar, primeiro, a importância da sua fala e dizer que eu faço a leitura por um outro vértice, mas eu acho que se complementa com o que você disse e, ao mesmo tempo, colocando o que a Alessandra falou ali. Ou seja, que não há possibilidade de relação transferencial sem que o afeto, o vínculo afetivo, amor, ódio, estejam presentes na minha relação com o meu paciente. Embora, naturalmente, eu faça um esforço permanente para não me colocar na posição de poder.
poder é um poder político de saber suposto. Quer dizer, então eu queria que você comentasse essa questão aí de como o capitalista, ao assumir a dimensão total do poder no mercado, ele é de um narcisismo monumental. É uma muralha narcísica. Você não penetra o capitalista. É muito difícil você analisar um capitalista mesmo, porque ele é uma muralha de narcisismo impenetrável aos sentimentos e aos afetos. Ele só pensa no lucro, ele só pensa no dinheiro, porque ele foi levado, construído para ser este perverso que está dentro da nossa sala de consulta. O capitalista se torna estruturalmente um perverso, incapaz de estabelecer vínculos afetivos. Portanto, uma muralha de narcisismo absoluto. Penso eu queria que você comentasse isso. E mais uma vez, Mardônio, embora diferindo em alguns pontos, mas convergindo em outros, parabenizar você pela exposição e pela instigação importantíssima que você nos deu hoje. Eu queria saudar todos, né, na figura do Valton e da Wanda, falar da minha alegria de estar aqui em mais esse domingo, agradecer ao Mardônio pela exposição brilhante e de pronto já pedir perdão pelos equívocos que eu eventualmente cometer na minha pergunta, porque eu não sou da psicanálise, né, eu sou um jurista que tem umas leituras eventuais de psicanálise, especialmente Freud, e que é muito interessado, porque é uma dimensão fundamental da cultura do século XX, XXI, né? Quer dizer, não há análise da cultura e da sociedade sem a psicanálise, né? Então, o que eu basicamente queria falar vai um pouco na esteira do que o Valton já colocou e problematizou. Me parece, e aí eu concordo com a própria referência do Mardônio, que há uma diferença importante entre o liberalismo e o neoliberalismo. O liberalismo, como projeto moderno, que acalentava a individualidade, né, que sinalizava para essa emergência do indivíduo possessivo, etc., mas ele se dava dentro de uma perspectiva de realização da autonomia do homem. O neoliberalismo, me parece, que tem mais a ver com esse sentido de um totalitarismo de mercado. É a exacerbação plena da lógica do capital. Né? Ao ponto, aí toca um pouco uma questão que o Valton mencionou, que o próprio capitalista é meio que consumido nessa voragem do capital. Aliás, o Marx já falava disso, né? Que no capitalismo, o próprio capitalista, de certa maneira, padece da alienação. Ele é preso a esse fetiche da própria mercadoria, né? Porque o capitalista de verdade, não os que têm, às vezes por aqui, os novos ricos, que querem mostrar riqueza e querem consumir de forma nababesca, mas o verdadeiro capitalista, ele se sacrifica para a realização do capital, né? Ele era tipo o Antônio Hermílio de Moraes, que vivia mal, mas pegava todo o capital para investir, para produzir mais capital, né? Então, nesse sentido, aí eu não sei se tem uma diferença de interpretação do Valton, quando ele fala do capitalista como uma dimensão narcísica, mas pode ter isso, mas não seria também, não haveria aí também uma própria anulação da sua condição de sujeito, né? Quer dizer, então, o que nós teríamos hoje não seria exatamente isso, né? Quer dizer, uma radicalização dessa negação dos sujeitos, né? E a gente vê isso muito claro no pós-verdade, né? A pós-verdade é exatamente a lógica ou a ética do mercado, a verdade que é capaz de ser produzida a partir do interesse. Então, é o tal do discurso das narrativas. Nós temos que aceitar e tolerar até o fascista porque é uma questão de narrativa, né? Então, eu queria que se você pudesse explorar um pouco isso, e explorar especialmente, não sei se eu estou me alongando muito na minha pergunta, mas é essa questão do imagético,
que me parece que, por exemplo, Freud e todos nós fomos forjados na cultura da palavra, que a hegemonia, a construção das imposições de valores da própria ordem se dava através do discurso, né? O Gramsci trata sobre essa questão da hegemonia. Hoje você tem a questão da imagética, a imagem entra, derrete o cérebro das pessoas, mobiliza os seus elementos, rancores, processos mais mórbidos, né? E faz com que as pessoas percam completamente o seu sentido de autonomia. Então, como é que você veria isso? Então, serão só essas minhas questões. Obrigado. Muito bem, Milton. Antes de passar a palavra ao Silvio, Mardoni, eu vou ler só um comentário de Yolanda e que eu respondi para ela, que tem a ver com isso que o Dr. Walton colocou também. Quando falava justamente sobre o capitalista, né, ela colocou aqui, esse tipo não chega ao consultório, e quando chega, é para especular o analista, ou querer o lugar do analista. É assustador o vínculo para com esse paciente. E aí eu coloquei que eu concordava com ela, que é difícil esse, entre aspas, tipo de paciente chegar, e mais ainda, de permanecer em tratamento. O sofrimento nesse tipo de paciente é vivido de forma atuada nas relações. Se você puder costurar com esses comentários, mas porque eu ia perguntar em torno disso, se o capitalista sofre no seu entendimento, como ele lida com isso. Bom dia, Mardônio. Parabéns pela ótima apresentação aí, muito rica. Eu queria abordar basicamente duas coisas. Na verdade, eu vou menos abordar do que pedir que você explore um pouco dois pontos em particular. O primeiro é o seguinte, eu queria ler a nota de rodapé número 4 de seu texto, certo? Aqui queria ler com os colegas e depois pedir para fazer algumas considerações rápidas sobre ela e pedir para que você se manifeste. Diz o seguinte: o liberalismo nos Estados Unidos é toda uma maneira de ser e de pensar. É um tipo de relação entre governantes e governados. Muito mais que uma técnica dos governantes em relação aos governados. É por isso que eu creio que o liberalismo americano, atualmente, não se apresenta tanto como uma alternativa política, mas digamos que é uma espécie de reivindicação global, multiforme, ambígua, com ancoragem à direita e à esquerda. É também uma espécie de foco utópico sempre reativado. É também um método de pensamento, uma grade de análise econômica e sociológica. O liberalismo como estilo geral de pensamento, de análise e de imaginação. Isso que eu acabei de ler é uma citação que você faz de um trecho do livro Nascimento da Biopolítica, do Michel Foucault. Tá? Nessa citação, eu queria só reter uma coisa que me parece muito impressionante e estabelece uma ressonância, digamos assim, entre o pensamento do Foucault nessa época, a leitura que Foucault tem do neoliberalismo, e a maneira como o neoliberalismo comparece também no pensamento Lacan, né? Sobretudo na forma dessa questão que ele explorou do discurso capitalista, para diferenciá-lo dos demais discursos. Tá? O Foucault está colocando aí que o neoliberalismo norte-americano, sobretudo esse que tem matriz na escola de Chicago, nos grandes, ele, na verdade, opera uma espécie de colonização do nosso inconsciente. Mas uma particularidade dessa colonização do nosso inconsciente é que ele não atua diretamente sobre cada indivíduo separadamente, ou diretamente, digamos assim. Na verdade, a lógica, essa nova razão do mundo, que é o neoliberalismo, desse novo capitalismo especulativo financeiro, ele trabalha
construindo e modulando toda uma ambiência, uma atmosfera que é aquela que nos banha, tá certo? E é nessa atmosfera, me parece, é nesse trabalho de construção, de produção, né, que é uma produção de subjetividade, de certa maneira, é que nós nos tornamos indivíduos responsivos. Responsivos aqui um pouco no sentido behaviorista, né? Nós respondemos a estimulações que são, sobretudo, ambientais e que têm a ver com novas formas de governo das condutas e das subjetividades. Então, é interessante porque justamente aquilo que é, digamos assim, insensado como algo importante, que se torna, inclusive, um valor, que é a ideia de que você tem que se singularizar como indivíduo, né, é o que lhe é passado, transmitido por essa atmosfera, mas é justamente essa possibilidade que lhe é, paradoxalmente, lhe subtraída, essa possibilidade. Né? Ninguém pode mais ter um charme, né, como diz o Deleuze, né, um charme, a sua assinatura, a sua singularidade, porque, a não ser que você mantenha com os objetos um tipo de vínculo que eu acho que foi esse que você explorou na sua sala, ou na sua fala. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Né? Me parece, e a sua fala também ressoa muito com um dito do Guattari no começo da década de 1980, que a matéria-prima do novo capitalismo são as subjetividades. Coisa que nem sempre os progressistas ou aqueles aliados à esquerda talvez tenham dado a devida importância a isso. A segunda questão é a respeito do que você falou sobre a personagem da histérica. Você disse que a histérica interpelava seu analista, no caso o Breuer, né? Na verdade, você, na sua fala, aparece nas duas figuras, Charcot e Breuer. Tá? É uma posição, digamos assim. A histérica interpela o analista, né? E, de certa maneira, desconcerta o analista com a demanda. Ela quer ser escutada. E, para ser escutada, ela tem que falar. Queria que você desenvolvesse um pouco mais como é que fica esse tipo de vínculo que é inaugurado pela histérica, e, claro, também pela disponibilidade de escutá-la, que é o Freud que introduz esse elemento, que é revolucionário na história da psicanálise. Mas e o sujeito contemporâneo hoje? Ele ainda quer falar como a histérica, né? E quais são as possibilidades de escuta desse sujeito? Digamos, supondo que, por exemplo, ele não queira ou não tenha mais como falar. Era isso. Obrigado. Muito obrigado a todas as três interlocuções, todos os três colegas, amigos. Obrigado ao Silvio por ter me escutado ontem um pedaço de discussão, um pedaço do texto. Valton, Newton, Valton, reitero nossa aproximação tão salutar para mim, tão proveitosa. As diferenças que você aponta nas questões teóricas e na leitura de Freud, elas são necessárias, mais do que tudo. Porque se a gente lesse tudo, todo mundo lesse tudo igual, seria uma monotonia enorme. Mas, muitas vezes, as convergências são até maiores do que a gente poderia esperar, né? Depois de tantos anos, décadas mesmo, de dificuldades nas relações institucionais, entre as perspectivas lacanianas e as outras perspectivas da internacional, da psicanálise, da IPA, né? A gente esquecia muitas vezes de que Lacan veio da IPA e rompeu com a IPA por muitas diferenças teóricas e clínicas, principalmente talvez, mas são psicanalistas. É da psicanálise que essas duas
leituras tratam, não é de outra coisa. Então, por exemplo, quando você fala da questão do poder que a transferência confere ao analista, é exatamente como nós pensamos também. Tem um texto fundamental de Lacan que se chama A Direção do Tratamento e os Limites do Seu Poder, né? Justamente um poder conferido ao analista na medida em que ele possa abrir mão desse poder, né? Em que ele possa não utilizá-lo. Tem outro pedaço de um seminário que se chama A Confiança Dada ao Analista também, que trata também dessa questão. Então, há algumas diferenças, algumas das quais são de fato divergentes, mas é isso mesmo, a gente tem que poder conviver e trabalhar com essas coisas. Nunca nos impediu, a mim e a você, de termos uma interlocução, para mim, muito importante. Essa questão, eu vou tentar comentar essa questão onde converge, onde faz uma interseção entre a sua fala e a do Newton, e também da Yolanda e do Helder, né? Essa questão do perverso. Esse sujeito nos procura, né? Esse tipo não chega ao nosso consultório, falando inicialmente do perverso. De um modo geral, a gente considera, acho que todos os psicanalistas, de um modo geral, consideram que o perverso não, de um modo geral, não chega ao nosso consultório, porque o interesse do perverso, o que sustenta a sua condição de estrutura, é o gozo. É o gozo sem limite, é o gozo sem castração. Então, como o perverso, o que ele quer é gozar, e como o que a psicanálise coloca desde seu início, independente de qual vertente da psicanálise nós estejamos falando, o que a psicanálise coloca na sua relação com o analista, na relação de transferência, o que ela coloca é a castração, é a vigência da castração. Há uma dissimetria entre os lugares de analista e de analisante, ou de analisando, conforme o uso que cada um prefira. Então, desde sempre, desde o início de uma relação uma relação analítica, o perverso não se acomoda ali, ele não consegue ficar na posição de analisante. Ele não tem muito o que falar, ele não tem muito o que se interrogar, ele não tem muitas questões, ele não tem dúvidas, o perverso não duvida muito, ele tem um propósito, que é o de gozar mais. Você pode, de vez em quando, ter um perverso chegando ao seu consultório, porque ele quer gozar mais através de alguém, por exemplo, que solicita a ele, ou que impõe a ele uma condição: você vai fazer análise ou eu não pago mais a sua, sei lá, sua mesada, qualquer coisa desse tipo. Aí ele vai para fazer de conta. Mas nós escutamos e sabemos que não é possível uma análise ali. No entanto, isso não quer dizer que todo perverso não sofra nada. Eu acho que é preciso admitir, em alguma medida, assim como o neurótico procura análise quando o seu sintoma chega a ele numa condição que o aproxima da psicose, por exemplo. O neurótico, quando acha que vai enlouquecer, ele procura análise. Assim como um sujeito psicótico é capaz de falar numa análise quando alguma dúvida se instala em seu delírio, quando ele passa a poder não estar alucinando, quando ele passa a poder sofrer do fato de ser um sujeito psicótico. Então, ele vai para a análise, ou seja, em condições onde o discurso é histericizado, ele vai para a análise. O perverso seria uma estrutura estanque, ou o neurótico, assim como o psicótico, pode ter traços perversos mais acentuados, menos acentuados. É claro que o perverso convicto também participa da cultura. E esse não vai
para os nossos consultórios. O Helder e Yolanda, eu acho que tem razão nesse aspecto. Agora, a questão é onde eu penso que faz uma aproximação entre a questão que Newton colocou e a de Walton. O capitalista é um perverso? E é possível definir dessa forma? Né? Ser capitalista, deter o capital, ser um milionário, bilionário, como esse pessoal aí da Microsoft, eu me esqueço dos nomes, mas, enfim, Bill Gates e outros, né? Ser um bilionário e ser perverso se equivalem. Ser detentor dos meios de produção, uma grande indústria, um grande laboratório que ganha dinheiro com a venda de remédio para pessoas que estão precisando de medicação. É feio pensar nisso, né? Na década de 70 tinha um negócio no Brasil que acabou, que era a indústria do sangue, né? Se vendia sangue, se comprava sangue. Enfio foi vítima dessa verdadeira promiscuidade industrial, né? Mas a questão que eu então tento colocar, resumindo o que vocês dois falaram, ser capitalista é o mesmo que ser perverso? Eu diria que não. Porque o capitalista e o capitalismo, as relações de exploração do trabalho alheio, do trabalho do homem, é a relação de trabalho da história da civilização. Não, então teríamos sido sempre perversos. Como em algum momento Freud escreve para Fliess e diz, olha, descobri que a minha neurótica estava mentindo. Não é possível que todas elas tenham sido seduzidas pelo pai. Tem alguma coisa errada. Todo pai em Viena, então, é perverso, seduz as filhas de madrugada. A gente sabe que muitos fazem isso na cultura, na civilização, mas não é como determinados movimentos feministas da década de 60 e 70 queriam, que Freud fez isso para proteger os pais perversos. Não é assim. Então, da mesma forma, eu acho que a gente tem que se interrogar se o fato de alguém deter os meios de produção, explorar o trabalho, explorar a mais-valia, se isso faz daquele sujeito um perverso. Eu, pessoalmente, posso dizer qualquer coisa do desconforto que eu teria em saber que uma indústria que fosse minha tem funcionários com fome, morando mal, etc. Mas isso sou eu, aqui o cidadão aqui falando. Não sei se eu posso julgar por mim, tomar o restante das pessoas. Que a exploração do trabalho, que o capitalismo como meio como modo de produção favorece a uma personalidade perversa, sim, claro, é muito mais fácil para um sujeito perverso explorar o trabalho do outro, impingir miséria ao outro, do que para um sujeito neurótico, culpado, né? Agora, não todo, eu uso essa expressão que Lacan, essa torção da lógica, não todo capitalismo é perverso. Não é? O capitalismo de mercado, o capitalismo neoliberal, as relações que esse laço social impõe ao sujeito na sua relação com o objeto, é uma relação que se aproxima da perversão. A relação que um adicto tem com a droga é uma relação com o objeto que se aproxima de uma relação perversa. Porém, eu não diria que um adicto é um sujeito perverso. Então, eu acho que é preciso e é possível fazermos uma leitura disso, de que há perversos que são capitalistas e há capitalistas que sofrem. Alguém colocou isso, o capitalista sofre? Eu acho que há capitalistas que sofrem. A minha casuística não é pequena, mas não é também, não posso generalizar para o mundo inteiro, mas pelo fato de que eu tenho analisantes que são
capitalistas que lidam com dinheiro, que têm muito dinheiro no nosso, guardadas as nossas proporções, nós não estamos, o Bill Gates não é meu analisante, mas tem gente rica, né, que faz análise, e tem gente que é industrial, e tem gente que está vivendo essa maluquice ilusória do mercado financeiro e tudo mais, e que não é necessariamente perversa. Então, tem uma questão que Valton coloca, que me interessou muito também, sobre a questão do desejo e a relação da histérica, do obsessivo e do perverso com o desejo, né? O perverso não estabelece propriamente, eu acho, uma relação com o desejo, mas com o seu querer, né? Se o desejo do sujeito é, em certa medida, ou inexoravelmente, em alguma medida, o desejo do outro, o perverso passa por cima disso. Ele não quer saber se o desejo dele é o desejo do outro, coisa nenhuma, para não usar um termo, né, mal educado. Ele quer saber do seu querer, ele quer saber de gozar. Ele tem uma vontade de gozo. Ele não tem, propriamente falando, uma relação de desejo com o objeto. Essa vontade de gozo é o que o capitalismo neoliberal busca instalar para todos nós. Ao invés de uma relação com o desejo inconsciente, de uma relação incompleta com o objeto, de uma relação de falta com o objeto, que jamais seria obturada, ao invés disso, uma vontade de gozo. E por aí, talvez começasse uma questão relativa à fala do Silvio. A última questão que o Silvio levantou foi o sujeito ainda quer falar, né? Olha, no discurso do capitalista, e aqui eu vou usar a terminologia que eu tenho intimidade, no discurso do capitalista, o sujeito não quer falar, o sujeito quer gozar. É um discurso que promove uma vontade de gozo. É por aí que o discurso do capitalista lide a castração. E lidindo a castração, nos aproximamos da questão de Valton e de Newton, porque a elisão da castração, não sendo psicótica, ela se inclina à perversão. Então, é um tempo e um momento na cultura, na sociedade, na economia, que tomou de assalto a política, nós sabemos disso. Nesse momento, na cultura, e principalmente na política e na economia, a inclinação que nos é imposta é uma inclinação perversa. Nós somos instados a gozar do objeto numa posição perversa, né? E somos todos nós. Não são apenas os pacientes que porventura possam chegar ao consultório e que sejam sujeitos perversos. A questão é colocada para nós. O gozo é uma exortação feita a todos nós. E nós, psicanalistas, temos uma condição de estarmos atentos para isso, porque se uma análise produz alguma coisa, e produz muitas consequências, uma delas é estar advertido dessa posição de alienação, de poder em algum momento derrapar e se tornar objeto outra vez, numa posição de gozo, e de um gozo para o outro, ainda que o outro seja a estrutura. Não tem ninguém lá em cima, não é? Como no Olimpo, mexendo os cordões para que a economia seja como é. Ainda que tenha os grandes bilionários perversos, como esse cara, esse Elon Musk, né, que disse que ia intervir na Bolívia, onde ele quisesse, né, acho que o nome dele, acho que é esse. Ainda que a gente tenha esses caras perversos que são bilionários, não são exatamente eles que estão lá, são eles num sentido mais amplo. É a economia, isso tomou corpo, é a civilização que veio dar nisso, né? Então, o sujeito quer falar, tem um pedaço que não está incluído no texto,
E eu queria convidar vocês, eu vou amanhã fazer uma fala talvez um pouco mais longa sobre isso, na invenção freudiana. Tem até um link que uma colega colocou no grupo hoje de manhã. Mas tem um trecho que eu não coloquei, porque não daria tempo, acabou não dando tempo de muita coisa, que diz isso, que trata dessa questão. Onde é que nós estamos hoje com a psicanálise, no momento em que a histérica, que pode dar condições ao surgimento de uma prática, ou de uma praxis como a psicanálise, de uma prática clínica que Freud inventou, ao escutá-la, se a histérica hoje tem uma posição quase que obscura na cultura, né? O que o sujeito tem hoje é uma vontade de gozar e não de falar. Você observa isso. Quem tem filhos mais jovens, e apesar da idade eu tenho, sabe disso. O pessoal não quer conversar, não. Ficam trancados no quarto com esses negócios entupindo o ouvido e ouvindo uma música, ou então algum tipo de intervenção que apareça na internet, mas ninguém quer saber de problema, ninguém quer problematizar nada, ninguém quer saber assim, meu filho, me fala o que você está vivendo, quais são os seus problemas, você está com alguma coisa ali apertando no peito. Que apertando coisa nenhuma, eu quero gozar. O sujeito não quer falar muito, ele está convencido de que é possível, claro que eu estou generalizando, ele está convencido de que é possível obter esse objeto prometido a ele, que Lacan chama de latusa. É um objeto que aspira o sujeito e passa a reger as condições do seu desejo. É um objeto que, depois que o sujeito é aspirado por ele, eu achei muito interessante, porque me pareceu, em algum momento, o Lacan comenta, não sei mais dizer onde é o texto, que ele diz que depois que o sujeito é aspirado pelo objeto, o que resta dele é um eco muito distante do sujeito. E eu incluí um pedacinho da música do David Bowie, que é o Space Oddity, porque em algum momento o astronauta perde a comunicação com o controle de terra, né? E ele se perde. E me veio essa referência para usar no texto. O neoliberalismo americano, como Silvio leu o trecho do Foucault, que eu citei no texto, é um trecho de uma aula desse curso lá, acho que é no Collège de France, se não me engano, aonde o que me interessou, eu fiz duas descobertas para mim mesmo, não vale nada para ninguém, mas primeiro eu descobri que, há alguns anos atrás, que entre o cogito de Descartes e o to be or not to be do Shakespeare, tem poucos meses, ou um ano e pouco de diferença. São indagações da mesma época. Da mesma forma, recentemente descobri que o discurso do capitalista é formulado por Lacan em 72, 73, mas ele já vem falando disso desde 69, na mesma época, 7, 8 anos de diferença, em que Foucault vai depois falar da biopolítica e abordar a questão do neoliberalismo norte-americano. Eu citei Foucault porque me pareceu tão próximas as duas apreensões, a de Lacan e a de Foucault, nessa questão, claro que cada um tratando na sua praia, um filósofo, outro psicanalista tratando da questão do gozo, que eu volto a dizer, não sei se disse, acho que disse antes, é uma questão clínica. O discurso do capitalista em Lacan, a questão do neoliberalismo, é uma questão clínica. Nossos pacientes chegam a nós com situações que poderiam até ser confundidas ou consideradas como situações perversas, se expondo a um grau de risco, de risco físico, de risco moral, de risco psíquico, absurdo, né? Coisas do arco da velha. Eu tentei colocar algumas coisas no texto, eu estava discutindo com a minha mulher, mostrei para ela, tá bem chocante isso aqui e tudo mais, mas bom,
É isso mesmo, eu acho que a clínica ela nos mostra as coisas. Quem tem uma clínica percebe isso, não é brincadeira aquilo que as pessoas passam ou que elas fazem. E nesse momento as pessoas fazem mais do que o que passam. Quando eu digo passam é no sentido da introspecção, do sofrimento interno. As pessoas estão muito mais praticando coisas, fazendo, se arriscando, fazendo no sentido do ato, né, da passagem ao ato, do acting out, das práticas, entre aspas, perversas, das práticas de violência consigo mesmo, com o outro, né, fisicamente, moralmente, psiquicamente. Então, essa condição é o que o discurso do capitalista coloca. Silvio, eu não sei exatamente o que quer dizer a frase, não me lembro agora quem foi que você citou, a matéria-prima do capitalismo são as subjetividades. Mas subjetividade me parece um termo muito mais psicológico do que psicanalítico. O sujeito, para a nossa apreensão da psicanálise, para a nossa leitura da psicanálise, o sujeito é aquilo que é inconsciente e que se manifesta em efeitos de surpresa e de desreconhecimento, como dizia Freud. É isso que é o sujeito. Essa modalidade de viver, esse modo de existir, essa forma de agir, de pensar, de escutar, de fazer, que são as subjetividades, não corresponde exatamente à nossa noção, lacaniana pelo menos, de sujeito, porque a nossa noção de sujeito é radicalmente aquilo que é inconsciente. Então, essas formas de existência que são da ordem do eu, não é? O que não quer dizer, também já tentei colocar isso, não é uma questão de ser mais ou menos, ou importante ou desimportante, mas são questões da ordem da consciência. Essas também são afetadas pelo capitalismo neoliberal, pelo discurso do capitalista, e aí eu entendo, não sei, você pode depois comentar, se é isso que quer dizer essa frase. De que a matéria-prima do capitalismo são as subjetividades, na medida em que o capitalismo oferece subjetividades tentadoras para o sujeito, ou seja, uma relação com o objeto, uma relação onde o gozo é privilegiado. Eu acho que é o que eu consigo dizer sobre essas três. Teria muito mais coisa, mas também no tempo a gente tem que se conter, né? Tem um comentário da May que eu acredito que vai possibilitar também você comentar em cima do que tem a ver com isso que você está trazendo agora. Ela coloca o seguinte: subjetividade é um tema fundamental, o próprio objeto de estudo da psicologia. O conceito de subjetividade privatizada, cunhado pelos teóricos da vertente histórica crítica, vem se alterando, não no conceito em si mesmo, mas na conjuntura da sociedade em rede. A relação indivíduo-sociedade, entendida de forma dicotômica, isola a subjetividade de um lado e as relações sociais de produção, bem como as relações interpessoais de outro. Subjetividade, como síntese de múltiplas determinações, é um conceito marxiano não trabalhado pela psicanálise nem por Lacan. A questão ficou mal entendida. Owen, um dos primeiros especialistas utópicos, era um industrial de ensinar. Eu acho que é isso um pouco. É um conceito fundamental para a psicologia, não é? Entender, compreender essa relação do indivíduo com a sociedade, do indivíduo com o outro, do indivíduo com o trabalho, do indivíduo com o poder e do estabelecimento de subjetividades em cada aspecto, em cada relação.
não para um único indivíduo, não estou falando disso. Então é um conceito fundamental da psicologia que permite a alguém se descolar, por exemplo, em certa medida, da sua condição de origem ou da sua condição na cultura. Esse exemplo que ela dá, não sei se eu entendi bem a intervenção, mas esse exemplo que ela dá de um dos primeiros socialistas utópicos ser um industrial. Aliás, Engels também era filho de um industrial, né? E produziu o que produziu com Marx. O que eu quis dizer... Quem falou sobre Owen foi o Márcio, viu? O Márcio, depois ela disse que o Owen foi um dos primeiros socialistas utópicos. Certo. O que eu tentei dizer sobre a questão da subjetividade é que é um termo muito usado nas discussões, inclusive a respeito da psicanálise, mas não é um termo do qual, do ponto de vista lacaniano, a gente se aproprie dele, porque ele fala de uma outra questão. Agora, eu queria que ficasse também entendido, se for possível, de que uma análise, a prática da análise, ela não acontece inteiramente, o tempo todo, dentro de um dispositivo do discurso do analista. O analista e o analisante, durante o período de um tratamento, no transcorrer de um tratamento, frequentam outras posições também. Tanto no discurso do mestre, uma posição de mestria, às vezes o analista tem intervenções feitas a partir de uma posição de mestria. Não é uma intervenção de analista, mas é a intervenção de alguém que acompanha um paciente, por exemplo, que um dia na análise aparece com um olho inchado, e o analista pergunta: o que você tem no seu olho? Né? Não sei, apareceu assim, está uma semana. Olha, eu acho que você deve ir no médico ver o que você tem no olho. Isso é uma intervenção de mestria, não é uma intervenção de análise, não é uma intervenção sobre o desejo inconsciente, uma intervenção sobre o inconsciente daquele analisante. Mas é uma intervenção necessária, porque um caso que eu estou citando era um tumor retroocular que era preciso que tivesse sido descoberto, tratado, operado, etc. Então, quando eu digo que essas questões da subjetividade não correspondem à noção de sujeito, do sujeito do inconsciente, a nossa noção de inconsciente é de aquilo que é inconsciente. O sujeito é aquilo que é inconsciente ao eu. E a subjetividade está mais ligada às práticas de compreensão do eu. Né? Era isso. Eu queria só novamente reiterar, acho que não é meu, é de todos nós, ao Mardônio. Né? Mardônio realmente ele é uma pessoa que tem uma visão global, não só da psicanálise lacaniana, mas da psicanálise em geral. Ele é muito modesto, às vezes, não, isso aí não faz parte da minha leitura, mas ele é muito. E eu creio que isso faz parte da personalidade e o torna ainda uma pessoa mais estimada. Eu queria também dizer que o Grupo Cultura e Política está envidando todos os esforços para aquele projeto da publicação, seja na forma digital, seja na forma impressa. As falas todas vão ser solicitadas para que todos se transformem em artigos. Isso é um encaminhamento que está sendo feito pelo Elber, pela Wanda e pela Marúcia, principalmente. Claro que eu estou participando. Agora, a Suzana também se dispôs a ingressar nesse trabalho. São sugestões que existem por enquanto, porque eu acho que nós temos um papel a cumprir. Penso que nós temos um papel, todos nós, a cumprir nesse momento, que é um momento muito difícil no mundo e no Brasil. Então, eu acho que nós estamos engajados não só nessa situação, mas também na perspectiva de cumprir um papel que é também e igualmente político. Não somos só intelectuais discutindo teorias, mas estamos engajados nessa perspectiva da nossa compreensão política
global e local. Eu creio também que, nesse momento, precisamos trabalhar com afinco, desenvolvermos, né, esses textos, a fim de chegarmos ao fim do ano com a maioria deles prontos. Mais uma vez, agradecer. O Helder está sempre disposto a tudo, porque não é fácil fazer toda essa editoria, não é fácil colocar isso no YouTube, não é fácil arrumar as falas, enfim, nada disso é fácil. E eu creio que a consequência disso, o livro, eu creio que esse livro será um grande feito nosso, de todos nós. E, uma vez mais, dizer muito obrigado a todos que compareceram, a todos que participaram. Muito obrigado e um resto de domingo para todos vocês. Começar agradecendo ao convite de Valton para essa intervenção de hoje e também o convite feito cedo para participar desse grupo. Nós temos participado de atividades ligadas à política. Nos últimos anos eu tenho coordenado um colóquio de psicanálise política. O Valton tem estado em todos eles. Esse ano, com pandemia, ainda não sabemos como vai ser, mas deverá haver. Mas queria agradecer pela oportunidade de colocar essas questões sobre o discurso do capitalista e fazer uma observação que eu tinha pensado no começo, como a guisa de introdução, mas de que o psicanalista escreve ou fala de política obrigatoriamente, como disse Valton. Psicanálise trata do gozo, ainda que analistas de outras referências teóricas que não a minha possam não usar esse termo, eu acho que dá a entender o que eu estou dizendo. O psicanalista trata do gozo no sentido de que ele trata do que pode um sujeito, dentro de sua estrutura, permanecendo nessa estrutura, permanecendo dentro da castração, fora de um adoecimento grave, o que pode, ou do que pode um sujeito gozar. Ou seja, a dobradiça é gozo e castração. E a política é isso. A política é uma outra... Freud aponta 3 profissões impossíveis: governar, educar e analisar. A política é uma delas, é uma dessas impossibilidades. Governar, ou seja, fazer no nível da civilização, no nível da polis, essa mesma regulação do gozo. Quem pode o quê, quem deve o quê, até onde pode, até onde não pode. Então, não há como um psicanalista não tratar de questões políticas. Elas são políticas, porque não podem deixar de ser. No entanto, eu acho que um psicanalista, quando fala, escreve, intervém na política, não se descola da clínica. Eu acho que as questões que interpelam um psicanalista são sempre, de alguma maneira, referidas. É claro que, para dizer isso, eu considero que não há psicanalista sem clínica, sem que opere como psicanalista, sem que escute analisantes ou pacientes, como queira chamar. Então, acho que nós estamos sempre voltados para a política e sempre voltados para a clínica, para a psicanálise, para Freud, em última instância, em primeira instância, estamos voltados à obra freudiana. Queria agradecer a todos os colegas. Algumas pessoas disseram, legal, foi parabéns, Mardônio. Na verdade, eu fico com a sensação de inteiramente ter misturado o texto todo, toda a intervenção, mas é sempre assim, não tem outra forma que se possa fazer. Então eu queria agradecer a todos que escutaram, a todos que intervieram, todos que fizeram comentários e queria agradecer por todos esses domingos também. Obrigado, bom dia, boa tarde. Agora eu vou fazer uma coisa que me agrada, que é tentar cozinhar.